Em uma entrevista ao jornal Folha de Pernambuco, o ex-volante da Polícia Militar de Pernambuco, Andrelino Pereira, serviu a Polícia Militar entre 1922 e 1938, sendo até agora o único policial vivo desse período da época do cangaço, no tempo de Lampião. O ex-militar disse categoricamente que Virgolino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião, anos depois do massacre de Angicos, que Lampião não morreu pelas mãos do tenente Bezerra, não morreu na Grota do Angico, foi tudo um circo, uma farsa montada por Bezerra e em partes por Lampião. E para desvendar essa farsa, vamos começar pelo começo. Sabemos que existia recompensa para quem prendesse ou levasse a cabeça de qualquer cangaceiro, desde que comprovasse que era cangaceiro mesmo e que o Estado pagava uma certa quantia por cangaceiros presos ou pelas suas cabeças. E isso se tornou o principal objetivo da maioria dos policiais daquela época. O interesse não era a lei e a ordem, isso era segundo plano ou terceiro. O objetivo principal era a mina de ouro, que eram as cabeças dos cangaceiros. Nessa época, o Nordeste do Brasil estava mergulhado na corrupção. Era tanta corrupção que os oficiais de alto escalão brigavam entre si para vender o excedente da munição para Lampião. Parece piada, mas não era. Militar vendendo munição para bandido que vai combater a ele mesmo. Isso só acontece no Brasil. Lampião era muito rico, mas muito mesmo. Ninguém daquela época ganhava mais ou menos 20 contos de réis mensais. Era uma dinheirama. Ninguém, nem um empresário do Brasil, lucrava isso mensalmente. Por que Lampião durou 20 anos no cangaço? Vou te responder. Por causa da sua enorme rede de coiteiros. Para um bandido, informações seguras era tudo que ele precisava. Os informantes eram de humildes sertanejos agregados a médios e grandes coronéis fazendeiros, políticos de alto posto e oficiais da Polícia Militar de 5 estados. Por isso, Lampião era a pessoa mais bem informada e protegida daquela época. Não dava um passo sem saber o que encontraria pela frente. Se bem que existiam traições, mas Lampião não confiava em ninguém. Sabia que estava se lidando com pessoas interesseiras, de péssima índole. Poucos coiteiros davam seu apoio unicamente pela amizade. O último ex-volante vivo da Polícia Militar de Alagoas, Andrelino Pereira, disse em entrevista ao jornal Folha de Pernambuco que Lampião não morreu na Grota do Angico. Lampião teve vários avisos, inclusive do próprio sargento Bezerra. O rei do cangaço foi avisado por Bezerra que a volante ia combater o bando de verdade. Agora tinha ordens severas do presidente da República, o Getúlio Vargas, e que era para ele sumir, que a tropa estava chegando. Não ia aliviar para ninguém, nem a ele. As coisas mudaram. Esse aviso foi o agradecimento de Bezerra a Lampião por ter enriquecido, vendendo informações, munições e armas para o rei do cangaço. No dia da fuga de Lampião, Zé Sereno relatou ao seu chefe, o rei do cangaço, que Pedro de Cândido, quando veio trazer as compras da feira, perguntou quantos cangaceiros estavam na grota. E Zé Sereno disse a Pedro de Cândido que não interessava saber. Depois de receber as mercadorias de Pedro de Cândido na grota, Zé Sereno alertou que ninguém bebesse das bebidas, pois poderiam estar envenenadas, mas alguns cangaceiros pagaram para ver.
e quase morreram envenenados. Só não morreram porque beberam apenas um gole e esperou a reação. Vomitaram até as tripas, era veneno de rato, mas não morreram. Zé Sereno perguntou a Lampião o que ele iria esperar para todos caírem fora dali. E Lampião respondeu que no outro dia cedo levantaria o acampamento. Mas a verdade é que Lampião já tinha 2 cavalos preparados para a viagem, com arreios confortáveis e os embornais cheios de alimentos não perecíveis, carne seca, sardinha em lata, farinha, rapadura, queijo e água nos cantis. Lampião sentiu que aquele dia 27 para 28 de julho de 1938, seria o dia dia em que abandonaria o cangaço, pois até veneno mandaram para ele. Lampião há muito tempo já dava sinais de cansaço com a vida do cangaço. Pensava em ter uma casa, um teto, um fogão de lenha, criar galinhas, porcos e seus cachorros, dormir sossegado até mais tarde. Já dizia Lampião, isso não era segredo. Lampião deveria estar no Guinness como o único homem a sobreviver 20 anos em uma guerra sem tréguas. Outro motivo que levou Lampião a abandonar a vida cangaceira é que as forças Volante agora estavam bem mais armadas do que o seu bando, e que a Volante tinha automóveis, caminhões e metralhadoras que derrubavam até aviões. E a cada ano a força dobrava de tamanho. O fim do bando era questão de tempo, e Lampião não ia pagar para ver. Logicamente, o rei do cangaço decidiu encerrar a vida de cangaceiro. Então, lá pelas 3 horas da madrugada, Lampião acorda Maria Bonita, se levantam e saem bem devagarinho. Vão onde estão 2 cavalos fortes e altos, que o esperavam amarrados a uma árvore. E lá estava um cangaceiro chamado Inocêncio, de inteira confiança de Lampião. Eram primos, e este entregou os cavalos a Lampião, que naquele momento pergunta ao cangaceiro se ele quer seguir mais eles. Inocêncio disse estar sem rumo, aceita o convite e vai com Lampião. Na madrugada, Lampião, Maria Bonita e Inocêncio adentram a mata fechada e seguiram rumo ao norte da Bahia, posteriormente para Minas Gerais. Lampião não podia anunciar a sua despedida, seria perigoso, melhor pensar em que ele foi morto ou desapareceu. Lampião não traiu seus comandados, saiu antes do ataque. Zé Sereno e as pingas envenenadas apontavam para isso. É sabido que os cangaceiros que provaram da pinga envenenada e passaram mal, abandonaram o coito e sobreviveram do ataque. A metade, mais ou menos, que ficaram, morreram. Foi tudo combinado. Não só foi combinado a chacina de Angicos. Bezerra mandou matar todos os cangaceiros, porque as cabeças valiam muito dinheiro. Lampião, depois de 3 meses, mandou um recado a Zé Bezerra, dizendo que a amizade estava desfeita por causa da chacina, porque ele só visou o dinheiro, não lutou, assassinou homens ainda dormindo, e que era para ele tomar cuidado, pois iria mandar jagunços atrás dele. Zé Bezerra passou o resto da sua vida se escondendo, com medo de ser morto a qualquer momento, pois sabia da capacidade de Lampião. Bezerra ficou rico, mas perdeu a paz. Mais uma estratégia de vingança de Lampião. A fuga foi muito bom para Lampião, que sairia do cangaço pela porta da frente. Estava muito rico e viveria o resto da sua vida no anonimato, sem polícia em seu encalço. Viveria com o conforto que o dinheiro pode dar, ao lado da sua Maria Bonita. Também atendia os interesses do tenente João Bezerra, pois ganharia notoriedade, posto mais avançado, dinheiro e fama em todo o Brasil.
ficou conhecido como o homem que matou Lampião. Hoje, metade das pessoas que consomem histórias do cangaço ainda pensam que Lampião morreu em Angicos. Dias depois da chacina de Angicos, a polícia mandou médicos legistas declararem que Lampião e Maria Bonita estavam mortos. E esses médicos nunca o viram. Isso aconteceu porque, em meio aos cangaceiros, já sem vida, encontraram um cangaceiro novato, ainda sem nome, que se parecia um pouco com Lampião, e sua mulher, que também tinha alguns traços de Maria Bonita. Notem que o rosto do cangaceiro morto se parece um pouco com Lampião, mas é o rosto de um homem de aproximadamente 25 anos, bem mais novo que Lampião, que nesse fatídico dia tinha 40 anos de idade. E algumas rugas. As fotografias, uma ao lado da outra, não apontam que eram a mesma pessoa. O tenente Bezerra recebeu a vultuosa recompensa pela cabeça de Lampião, que não era a cabeça de Virgulino Ferreira da Silva, e não dividiu um centavo com seus subordinados. Dizia que quando recebesse, pagaria. Recebeu e não pagou ninguém. Esta ação era de se esperar. Vai esperar o quê de um militar que negocia com bandido? Bezerra entrou para a história como o homem que matou Lampião. Isso, de certa forma, foi bom para o ex-cangaceiro, pois não tinha polícia à sua procura. Igualmente a Zé Baiano, Lampião aplicava seu dinheiro em gado e terras distantes. Depois descobriu-se que o rei do cangaço tinha uma fazenda em Minas Gerais, e para lá é que se mandou com a sua Maria. Veja agora o depoimento do ex-policial militar volante de Pernambuco, Andrelino Pereira, e quando e onde morreu Lampião. Isto muda tudo na história do cangaço. Veja o depoimento ao vivo da testemunha. Lampião morreu em Minas Gerais, na fazenda São Francisco, muitos anos depois. Ele morreu em 63, no mês de julho. Na fazenda, nas cabeças que estavam penduradas no caminhão, eu vi. Aquelas cabeças, eu olhei para ver se encontrava de Lampião, não encontrei. Aí procurei um rapaz que estava colocando se a cabeça de Lampião estava naquele meio. Está aí no meio, só fez dizer isso, está aí no meio. O senhor ficou desconfiado? Aí eu voltei a procurar, mas não vi. O cara que mandou foi o coronel João Bezerra de Alagoas. Esse era o chefe lá. E a história só foi dele. Procurei o cara que estava colocando, ele falou de banda assim, não, tá aí, foi o que ele disse, tá aí. O senhor disse o quê? Perguntou, qual é a cabeça do Lampião? Aí ele disse, aí o falando, ô moço, e a cabeça do Lampião tá nesse meio? Tá aí, foi o que ele disse. E eu olhei para tudo, quando olhei para outro, não peguei nada. Olhei e não vi nada. Fui para o outro lado do caminhão, não vi nada. Não, aqui não. Aí também o cara não falou mais nada. O senhor disse a ele não, que não está Disse a ele. Aqui não está não. Ele também ficou calado, não disse nada. Ele tinha um companheiro dele. Justamente quando ele saiu do bando, que atravessou o rio, atravessou de canoa. E do outro lado pegou um cavalo e foi embora. E dessa vez foi bater em Minas Gerais. Ele já tinha a fazenda dele lá. Foi bater lá. E junto com o cangaceiro que ele gostava dele. Chamava-se Inocêncio. Ele.
Era o homem de confiança. Era de confiança dele. E como é que o senhor ficou sabendo que Lampião tinha Um amigo dele, de Lampião. Era amigo mesmo. Era um senhor de Porção. Era conhecido dele. Tinha trabalhado com ele, com Lampião. Quando ele morreu, essa morte aí de 38. Ele estava lá, esse era um velho já. Ele estava lá, vivia com ele. Aí sabia que eu gostava de Lampião, aí me disse. Passou em Pesqueira, eu estava até engraxando o sapato. Ele disse, ele chegou e falou: sabe de onde eu venho? Não. Eu venho de Minas Gerais. Eu venho do enterro de Lampião. O quê? Lampião morreu. Morreu. Agora, acredite quem quiser, essa pessoa que reconheceu Lampião em uma fazenda em Minas Gerais, falou com ele, disse em depoimento que fez perguntas a Lampião, que seria bom para ele esclarecer dúvidas que estavam na cabeça das pessoas. Vamos ao depoimento de Lampião em sua fazenda São Francisco, em Minas Gerais. Dizem que o senhor traiu os companheiros, é verdade isso? Não, eu jamais trairia meus amigos. Apenas abandonei o cangaço. Fiquei sabendo o que aconteceu pelo jornal. Não colaborei com polícia nunca. Jamais faria isso. Apenas peguei 2 cavalos e fui para minha fazenda em Minas Gerais, que eu comprei justamente para sair do cangaço. O senhor soube da lealdade do Luiz Pedro para com o senhor? Ele já estava fora da zona do perigo e voltou para morrer junto com o senhor, cumprindo uma promessa. Li alguma coisa nesse sentido. Pode ser que seja verdade. A gente se respeitava muito e éramos muito amigos. Eu sinto muito, eram todos meus amigos, mas Luiz era um dos meus melhores amigos. Morreu em vão, coitado. Eu não estava lá. Sabia que era valente, mas não a esse ponto. Como é a vida depois do cangaço? Eu pensei que não teria saudade do cangaço, mas tenho sim. Pouca, mas tenho. Meus amigos estão sempre na minha mente. Luiz Pedro, Zé Sereno, Candeeiro, Juriti e outros que já morreram. Entre eles os meus irmãos, Livínio e Antônio. Ezequiel não morreu. Li sobre as mortes dele, mas é mentira. Meu irmão está vivo. Ainda tem informante em cada estado do Nordeste para minha proteção e de minha família. A mentira que o tenente pregou, dizendo que uma cabeça era do senhor, foi bom para ele que pegou o dinheiro da recompensa e para o senhor que não tinha mais polícia atrás de sua pessoa, né? Sim, foi bem melhor, né? Agora todos vão saber que eu tô vivo, eu e Maria. Mas pouco me importa. Agora sou um homem vivo e também morto. Melhor assim. A minha certidão de óbito foi lavrada em Serra Talhada, né? Que mudou de nome, de Vila Bela para Serra Talhada. Um dia ela vai ser validada, mas vai demorar um pouco, viu? Essas foram as últimas palavras de Lampião, colhidas em uma fazenda chamada São Francisco, de propriedade de Virgulino Pereira da Silva. Antes estava em nome de um desconhecido, mas Lampião tinha a procuração e a passou para o Virgulino Pereira da Silva, ele mesmo.